CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, nada nunca é tão bom que não possa ser melhorado. Se a gente falar da segurança cibernética, então... Exatamente, Patrícia. A gente fala basicamente, né, principalmente, vamos chamar assim, dos nossos smartphones, né, que parece que se tornaram extensão do nosso corpo, né? Usamos a internet para tudo e aí, na verdade, por causa de toda essa importância, né, a Agência Americana, né, de Segurança Cibernética, chamada de CISA, divulgou um conjunto bem interessante de dicas essenciais para ajudar você a manter o seu dispositivo seguro. Então, baseado nessas dicas, vamos falar um pouquinho do que a gente pode fazer para melhorar sua segurança no smartphone. E aí tem algumas dicas bastante curiosas até, viu? A primeira delas, né, é uma dica curiosa que eles recomendam, basicamente, nessa Agência Americana de Segurança Cibernética e Infraestrutura, ela sugere que você reinicie o seu celular toda semana. Olha só, interessante, né, a dica deles. Parece simples a dica, né? Mas eles falam que reiniciar o celular semanalmente, né, faz com que, primeiro, se você tem algum tipo de vírus, né, que foi infectado, né, no seu smartphone e você reiniciar, pode ser que seja difícil do vírus volte a se manifestar, né? Se ele está num local, não foi gravado exatamente junto de um outro programa, mas assim, basicamente ele foi carregado na memória, reiniciar o dispositivo acaba livrando você desse vírus, né? Uma observação deles, dessa Agência Americana de Segurança Cibernética. Interessante isso. É interessante. Eles também falam que, ao você reiniciar o dispositivo, ajuda a melhorar o desempenho do celular, porque basicamente limpa a memória, né? E os aplicativos que estavam abertos fecham, e aí quando você voltar com o celular novamente, ele vai estar sem os aplicativos e você vai basicamente executar os aplicativos que você realmente precisa, né, para isso. Outra dica que eles comentaram, que é uma dica que a gente até já tinha comentado aqui também no CBN Tecnologia, era de você manter, né, os aplicativos e sistema operacional atualizados. A gente fala que isso melhora, né, a segurança, porque nas atualizações de aplicativos e do sistema operacional, você tem a correção de muitas falhas de segurança. Então, é interessante, mesmo que ocupe um pouco mais de espaço, mesmo que a coisa fique um pouco mais pesada, né, no seu celular, mas a recomendação é que você atualize exatamente os aplicativos e versões do sistema operacional para isso, né? Outra dica que eles também reforçam, a gente também já comentou sobre isso aqui, que é instalar aplicativos apenas de lojas oficiais, né? Ou seja, não usar nenhum tipo de outro subterfúgio ou sites alternativos para baixar aplicativos. Por quê? Porque as lojas oficiais, tanto na Apple Store quanto no Google Play, eles fazem algum tipo de verificação dos aplicativos antes de serem publicados nessas lojas. Então, você tem uma chance menor, obviamente que não é zero risco, mas é uma chance menor de você pegar algum tipo de aplicativo, né, que tem algum tipo de vírus em relação a isso. Eles recomendam que você evite a conectar uma rede sem fio pública. A gente já comentou sobre isso, né? Porque são redes bastante inseguras, né? Você não sabe exatamente qual é a rede que você está conectando. Pode ser uma rede de um atacante, aí você vai ter toda a sua navegação escrutinada, né? Assim, avaliada e vista, né, por esse atacante, né? E mesmo que você, né, caso você precise realmente, né, de conectar numa rede sem fio pública, seja num hotel, numa cafeteria, num restaurante, e é que você use uma VPN. Essa VPN ela vai proteger os seus dados que estão em trânsito, pelo menos dentro da rede Wi-Fi. Já falamos de VPN na semana passada, inclusive quem tiver a curiosidade de entender, né, essa questão da VPN, de vantagens e desvantagens, tem nosso vídeo lá, nosso áudio, na verdade, no CBN Tecnologia, na verdade no cbnvitoria.com.br, lá na área de CBN Tecnologia. Gilberto, temos dificuldade, digamos assim, o brasileiro tem algum tipo de dificuldade para garantir a segurança do seu smartphone? Alguma coisa que, por mais que a gente fale para fazer, ele nunca faz? Então, normalmente, o que acontece é que, assim, muitas pessoas, elas clicam em links, né, de e-mails ou de mensagens que acham bem interessante. Então, a grande ameaça hoje na segurança da informação é a parte de phishing, né? São aqueles e-mails e mensagens falsos em que o atacante, por alguma questão, estimula você com um senso de urgência a ter que clicar naquele link para não perder uma promoção ou alguma coisa que
aconteceu com o seu CPF, ou com o seu título de eleitor, ou com algum tipo de documento que você tem, e as pessoas vão lá e clicam. Então esse é o principal problema, vamos chamar assim, que a gente enfrenta hoje na parte de segurança. Tem um segundo problema, que eu diria, que é a questão de senhas, né? Ou seja, infelizmente as senhas ainda são muito utilizadas nas plataformas, né? Nos serviços da internet, e as pessoas ou escolhem senhas fracas, ou o que é pior, né? Usam senhas fracas e repetem essa senha em vários serviços diferentes, né? E aí acaba expondo, né, o seu perfil nas redes sociais em relação a isso. Então é importante que você tenha senhas mais complexas, senhas diferentes nos serviços, né? E use, quando possível, aquela autenticação de 2 fatores. Isso melhora bastante a segurança da nossa navegação. Uhum. Gilberto, eu tenho uma pergunta aqui dos ouvintes para você, mas a gente precisa ir já para o repórter CBN. Enquanto isso, eu já vou fazer a do Giovanni. Por enquanto, não é sobre segurança, mas o Giovanni está preocupado com o Twitter. E não só ele, a gente já recebeu participação de ouvintes aqui dizendo que horas o Twitter funciona, o perfil abre, horas o Twitter não funciona e manda aquela mensagem de tente novamente. Afinal, o que está acontecendo com o Twitter? Tem ouvinte perguntando, voltou ou não voltou, ainda está bloqueado, o que eu faço? Vamos lá. Vamos responder agora ou esperamos o repórter CBN? Vamos começar a responder então, que o repórter CBN já chega. Vamos lá. O bloqueio, né, de um serviço como o Twitter, o X, né, é bastante complexo pelas operadoras, né? Você tem uma série de configurações que devem ser feitas. O X não tem um único endereço na internet, tem vários endereços que eu consigo acessar de IP na internet. Então, ou seja, é um processo bastante complexo. Eu tinha acompanhado, né, realmente algumas operadoras bloquearam, depois não permitiram novamente o tráfego, depois bloquearam novamente. Então, ou seja, é um processo bastante complicado. O X está bloqueado no Brasil por uma medida judicial, a gente viu sobre isso, mas tecnicamente não é uma situação simples para os operadores, né? Tem uma infraestrutura complexa, muito grande, ele tem que alterar uma série de parâmetros em vários roteadores de comunicação internacional, então é bem complicado mesmo. Então, ou seja, é esperado que tenha alguma instabilidade nesse bloqueio, vamos chamar assim, né? Hora funciona, hora não, né? Entendi. Funcionar, ou não. Fica comigo, vamos para o repórter CBN e a gente já volta. De volta com o nosso CBN A Tecnologia, Gilberto Sudré, né? Para o repórter CBN, ele respondia aqui aos nossos ouvintes sobre o bloqueio do Twitter, que continua, mas que é um processo um pouco mais complicado para as operadoras, por isso que às vezes algumas permitem o acesso ao Twitter, outras não, mas está bloqueado. E para concluir, Gilberto, o que acontece com quem, de repente, tem esse acesso ao Twitter e resolve postar alguma coisa? Então, na verdade, está proibido, né? Existe uma definição judicial que não deve ser utilizado nem com a questão de VPN. Tinha uma multa, parece que a multa caiu, basicamente, mas ele continua de alguma maneira. Agora, falando assim, olhando o Twitter, né, pela movimentação do Twitter, basicamente, né, ou seja, continuam todo mundo acessando o Twitter, né? Ou seja, acontece lá o X, no caso, né? Muitas, até meios de comunicação, né, pessoas publicando e a parte, né, de contato, muita gente continua utilizando o Twitter nessa situação. O que me parece é que o que o judiciário gostaria ou tentou fazer com a medida é reduzir um pouco aquelas publicações de ódio, de violência, né, em relação a isso. Mas publicações convencionais ou normais do Twitter ou do X continuam normalmente acontecendo. A gente tem visto isso de forma muito, muito corriqueira no Twitter. Inclusive, os meios de comunicação continuam publicando lá suas notícias, suas postagens, todas normalmente. Ou seja, se eles fazem isso, provavelmente é porque tem muitos brasileiros que também estão continuando a acessar e ler o Twitter ou o X. Mas está todas as operadoras são obrigadas a bloquear, né? Sim, todos os operadores são obrigados a bloquear, inclusive o próprio Starlink reconheceu ontem que também não estava, mas vai passar a bloquear o X, né, nesse caso, mas as pessoas têm utilizado basicamente VPNs para fazer esse tipo de acesso. Tá certo. Vamos lá para o golpe, tá aí? Eu tenho informação para fazer. Gilberto, perdão. Você viu, não sei se você leu ontem, que tem uma estratégia também de contas de brasileiro nos Estados Unidos? Sim, exatamente. E nesse caso, né, assim, tem muitas, inclusive, agências de notícias que estão falando que seus correspondentes no exterior que estão fazendo as postagens. Isso. Né? É uma questão ok, né? Essa é uma boa justificativa, mas a gente
parece que não é bem assim, mas de qualquer forma, o movimento do X, inclusive, engajamento, inclusive no X, a gente tem visto, está bastante grande, viu? Bastante grande mesmo. Parece até que aumentou depois da proibição. Nada como marketing, né? Exatamente. Mesmo que seja fale mal, mas fale de mim, né? Exatamente. Vamos lá então para o golpe tá aí. Vamos lá. O golpe tá aí. Então, Muito empréstimo consignado dessa vez? Exatamente, né? As fraudes de empréstimo consignados têm se tornado uma preocupação crescente, né, para aposentados e pensionistas. Com a digitalização dos serviços financeiros, ficaram mais fáceis, né, e os indivíduos se tornaram mais fáceis alvos, né, desses esquemas fraudulentos. Basicamente, esses fraudadores, né, solicitam dados pessoais ou conseguem dados pessoais e informações financeiras sob o pretexto de formalizar o empréstimo, e aí faz isso, ou a vítima, ou ele consegue algum tipo de dado como esse e faz o empréstimo consignado em nome da pessoa, nesse caso. E aí, o que acontece? O importante é que os beneficiários, né, ou seja, os beneficiários desse tipo de serviço, sejam cientes, né, de sinais de alertas. Por exemplo, desconfiar de ofertas excessivamente atraentes, jamais passar informações pessoais e financeiras por telefone ou mensagem de texto, ou mesmo usar outro aparelho telefônico para confirmar a história. Ou seja, essas ações têm que ficar bastante atentas, né, para evitar esse tipo de golpe. Realmente é um golpe bastante popular. E aí, locais que esses golpes normalmente são empregados, né, são feitos, né? Internet e redes sociais, instituições financeiras fraudulentas que fazem contato com as vítimas, empresas fictícias e call centers clandestinos. Então, muito cuidado com essa situação. Se alguém tem interesse em fazer algum empréstimo consignado, que vá até sua agência, entre em contato com o seu gerente ou com a telefone do gerente e não aceite, basicamente, ofertas que venham por telefone, por SMS, por WhatsApp, porque isso pode ser um golpe, né? Seria um alto risco que seja um golpe isso aí. Tá certo. Gilberto, obrigada mais uma vez. Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes pelas participações e até sexta-feira com mais tecnologia.